Como ser mais íntimo de Deus? Esse vídeo é para você que quer ter mais intimidade com o Pai, mas não sabe muito bem como fazer esse processo, como é que faz para se aproximar de Deus. Então eu vou te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar bastante a ficar mais próximo e mais conectado com Deus. A primeira dica, gente, que eu quero dar para você que quer ser íntimo de Deus é: reconheça o quanto você precisa e depende dele. Se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é quando ele encontra um servo que se coloca à disposição dele para fazer aquilo que ele ordena que ele faça, porque Deus se agrada muito da obediência. A gente vê isso muito na Bíblia, que pessoas que foram obedientes ao Senhor, o quanto que ele honrou essas pessoas. Quando a gente coloca nessa posição de dependência de Deus, ele domina a nossa vida, ele controla a nossa vida assim totalmente. E eu não tô falando pra você que é uma coisa fácil de lidar, porque possa ser que em alguns momentos Deus te peça para fazer coisas, tomar decisões e atitudes que você não queira, mas que ele sabe o que é melhor pra você. Então, quando você se coloca ali à disposição de Deus, tu fica mais íntimo dele, começa a te conduzir de verdade, quando você entende o quanto você precisa e depende dele. Isso agrada muito a Deus, gente. E quando você se coloca na dependência de Deus, você tem a necessidade de consultar muito ao Senhor para tomar decisões. Então ele vai te conduzindo, mas para isso tu precisa ir lá, ajoelhar, perguntar pra ele o que é que ele quer que tu faça. Então assim, você vai ficando mais íntimo porque você vai consultar muito ao Senhor acerca de decisões que você quer tomar na vida. Então reconhecer o quanto que você precisa de Deus e se colocar como dependente dele vai te ajudar a se aprofundar mais aí, a ser mais íntimo do Pai. A segunda dica, gente, é: tenha humildade para reconhecer os seus erros, as suas falhas. Isso é outra coisa que agrada muito ao Senhor. A gente pode ver pela história de Davi, né? Quando a gente lê a palavra, a gente percebe que Davi teve muitas atitudes que não agradou ao Senhor. Mas quando ele fazia coisas que não agradavam a Deus, ele sabia também reconhecer o seu erro, a sua falha. E ele falava para Deus: Senhor, eu errei nisso aqui, eu sei que isso aqui foi errado, mas eu tô aqui, me coloco à tua disposição, me arrependo do que eu fiz. Então ele sabia reconhecer os erros dele, as falhas dele. E isso também agrada ao Senhor, gente, humildade. Deus não se agrada de altivez e soberba, pessoas soberbas que se acham mais do que Deus, que se acham certinhas demais o tempo todo. Assim, eu particularmente desconfio de pessoas assim, porque eu já convivi com várias. E geralmente são pessoas podres. Elas fazem isso para incubar seus erros, né? Para cobrir ali suas falhas, ficam fingindo que são algo que não são. Só que assim, ninguém engana a Deus. Você pode até enganar a pessoa, você pode enganar qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas a Deus ninguém engana a gente, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele conhece tudo e todos. Então não fica achando que tu engana a Deus com tuas ações, porque não engana. Deus vê tudo e todos. Então altivez e soberba não agrada ao Senhor. Pecou? Vá lá, dobre o joelho, fale com Deus, reconheça, confesse, deixe para trás que você vai alcançar misericórdia. E não vá com altivez, não vá com soberba. Fale mesmo para Deus, confesse o pecado, fale o que você fez, verbalize. Deus, eu fiz tal coisa. E essa tal coisa que eu fiz, eu sei que é errado, que não te agrada, mas eu fiz. Te peço perdão nessa hora pelo que eu fiz. Então não vou nem me aprofundar muito nisso aqui para o vídeo não ficar muito extenso, porque tem outras dicas aqui. Mas Deus não se agrada disso. Eu já vi muitas pessoas subirem no altar para pregar sobre o amor, cheia de soberba, de arrogância. E Deus vê tudo, gente. Ninguém engana o Senhor, como eu tô falando pra vocês aqui. Ninguém engana a Deus, nem adianta. Deus vê tudo e ouve tudo. Então, altivez e soberba, nem vá. Porque isso aí, uma pessoa assim não tem parte com o Senhor. Quando tu vê alguém que é soberba, arrogante, não tem parte com Deus e acabou. Tem até uma frase que diz, né? Quanto mais perto de Deus, mais humilde. Quanto mais distante, mais arrogante. Isso é verdade. Quanto mais perto, mais humilde. Quanto mais distante, mais arrogante. É a realidade essa daí mesmo. Então pode pegar essa frase aí e aplicar. Quando tu vê uma pessoa altiva, Deus não tá ali. Não sabe reconhecer erro, falha, defeito, Deus não tá ali. E pronto, acabou. Eu louvo a Deus porque nos últimos anos eu tenho escutado muitas mensagens bíblicas, mensagens da palavra. Porque eu já tive época de estar dentro de igreja e ouvir mensagens assim, pessoas pregando com tanta arrogância, gente, que quando eu saía da igreja, parecia que eu tinha pegado um copo de veneno e tomado. Eu saía assim do culto intoxicada por conta disso, de altivez, de soberba. Isso não agrada a Deus, gente, por favor. Então, pregando o amor cheio de altivez, de soberba, não, o amor é simples, Deus é simples. Eu tenho visto muitas pregações bíblicas para a glória de Deus, porque é muito ruim você estar dentro de um ambiente assim,
que você está se sentindo intoxicado, você não sente paz em estar ali. Então, humildade agrada muito ao Senhor. Reconhecer seus erros, suas falhas, confessar os seus pecados a Deus e deixar para que você alcance misericórdia. E a próxima dica, gente, os seus vínculos afetivos podem afetar a sua comunhão com Deus. Sim, podem afetar. Você pode ter vínculos bons com pessoas boas, mas que o Senhor não quer que você ande com aquelas pessoas, porque talvez tenha algo ali na pessoa que tu não consegue perceber, não consegue captar, mas Deus vê tudo e ouve tudo. Então ele consegue captar o que você não consegue. E possa ser que você tenha vínculos afetivos tóxicos e que você quer manter ali por questão de costume, para não desagradar a pessoa, porque a pessoa já está ali há muito tempo, há muitos anos, aí você não quer desapontar a pessoa e quer manter ali. Mas que Deus não quer. E tem vínculos que você sabe que te faz mal, afeta tua comunhão com Deus. Às vezes pessoas fofoqueiras, falam muito da vida dos outros. E aí você começa a falar também, começa a ficar igual. Os vínculos afetivos afetam sim. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que têm os mesmos ideais que você. E às vezes Deus pode pedir para tu se afastar de pessoas boas, mas que de alguma forma tá prejudicando ali tua comunhão. Às vezes você tem uma amizade que você consulta mais aquela amizade do que o próprio Deus. E você ouve mais aquela amizade do que o próprio Deus. Isso é ruim. Tem pessoas que manipulam assim facilmente, sem nem perceberem. E isso atrapalha muito, gente, porque você não consegue ouvir Deus, você não consegue captar o que Deus quer que você faça, porque você dá mais relevância para a amizade do que para o próprio Deus. Então é muito importante ter cuidado com isso também. Os vínculos afetivos afetam a sua comunhão com Deus, prejudicam. Às vezes as opiniões não batem, as ideias não batem, você fica naquele conflito ali. Enfim, eu já tive fases assim de Deus falar, não, foi até aqui, daqui pra frente não caminha mais com essa pessoa porque não é mais o tempo, eu não quero mais. E eu obedeci a Deus, gente. Então assim, tem pessoas que não é pra estar na sua vida o tempo todo, tem pessoas que vão estar ali em um tempo específico, vai cumprir a missão ali e Deus vai arrancar. E tudo bem. Agora sim, tem amizades que Deus vai te apresentar, que Ele vai te colocar no teu caminho ali, que vai ficar sempre, o tempo todo, a vida toda, porque Deus que tá ali unindo. Então, há casos e casos, né? Tem pessoas que Ele vai colocar para caminhar por um tempo e tem pessoas que Ele vai colocar para caminhar para sempre. A gente tem que consultar ao Senhor e pedir discernimento a Deus para saber. Hoje eu tenho esse pensamento, sabe? Antes eu queria ficar questionando a Deus as coisas que eu queria do meu jeito. Hoje em dia não. Se o Senhor fala que é pra ser assim, se Ele quer assim, amém, glória a Deus que assim seja. Eu quero estar em paz, sabe, gente? Porque não é bom você estar com vínculos que volta e meia tu tá com um probleminha ali, com a guerra. Nossa, isso é tão ruim, atrapalha muito a nossa comunhão, a nossa mente, o nosso coração. Fica intoxicado, então é muito ruim. Eu quero te falar que os seus vínculos afetivos podem sim afetar a sua comunhão com Deus. Então toma cuidado com quem você escolhe para estar ali no seu círculo afetivo. E a última dica que eu vou dar aqui para vocês traga o pecado para a luz. Como eu falei aqui um pouquinho já no início sobre o pecado, que a gente precisa ter o hábito de confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então a gente não pode ter o hábito de cultivar pecados ocultos. Fez alguma coisa errada? Vai lá e confessa, fala para Deus. Pode ser a coisa mais podre que você fez. Vai lá e fala, ó Deus, eu fiz isso aqui. Eu oro assim, tá, gente? Eu sou dessas. Eu oro desse jeito. Falo, Deus fez isso aqui, eu tive esse sentimento, eu sei que é errado, sei que isso não te agrada, mas eu tive. Então, a sinceridade agrada a Deus. Então, traga o seu pecado para a luz. Sabe quando você tá limpando a casa? Eu tava esses dias varrendo a casa, né? Aí me veio na mente isso pra eu falar aqui pra vocês no vídeo. Quando você varre a casa, que ficam aquelas sujeirinhas assim, por debaixo das coisas, debaixo do tapete, debaixo do sofá, e você não puxa o sofá para varrer ali debaixo. Então, às vezes, a gente tem essas sujeirinhas ali guardadas ali em nosso coração, em nossa vida, e a gente não se preocupa em mexer ali, em limpar aquela sujeirinha ali, que pode ser pequenininha, que tá ali por debaixo do pano, mas é pecado, gente, e pecado é pecado, tem que confessar, tem que falar, Deus, eu fiz isso, Deus me perdoa por isso. A gente precisa ter esse hábito de trazer os pecados para a luz, por mais podre que seja, gente, Deus é Deus, Deus ele já viu quando tu fez. Então, por mais que você tenha vergonha de falar, medo, não se preocupa, tu falando ou não falando, Deus já viu. Se Deus já viu, já sabe, vai lá e confessa. Confessa mesmo, fala com o Senhor tudo que tu fez, vai lá e fala pra Deus. E Ele vai limpar, então isso atrapalha. Tem pessoas que querem receber dons espirituais, receber um monte de coisa, batismo com o Espírito Santo e não consegue porque tem ainda aqueles pecados ali, aquelas sujeiras, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, né? Sobre batismo com o Espírito Santo. Então, gente, intimidade com Deus é isso, é uma construção, uma constância. Eu espero que vocês tenham sido edificados aqui
com esse vídeo. Se você gostou aí do vídeo, deixa seu like, compartilha com mais alguém, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui que eu vou lançar. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau!